Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e, claro, a Lapa Reforço de Fundações. Olha, se o problema aí na sua casa é trinca e rachadura, fale com o pessoal da Lapa. Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334. Programa Conexão de hoje está muito bacana. Já agradecer você também que está acompanhando aí pelo Facebook, pode compartilhar também. A gente vai falar sobre literatura e a gente tem a honra de receber aqui um escritor de apenas 16 anos, mas o cara realmente é um talento e tem uma história muito bacana para contar e compartilhar conosco no programa Conexão de hoje. Eu estou aqui com o André Francischetti, que é escritor, ele tem 16 anos e está aqui para falar do lançamento do seu terceiro livro. Olha que bacana. André, muito obrigado pela tua presença, é uma honra ter você aqui no Conexão, tudo bem? Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e uma boa noite a todos. Boa noite. André, conta pra gente aí primeiro, né? Antes de a gente falar do lançamento, que acontece o lançamento do Ancoradouro neste próximo dia 21, né? Isso. Mas eu quero primeiro, assim, entender que o nosso telespectador também conheça um pouco mais da sua história e que você, eu tive a oportunidade de conversar com você no Destaque Cristo Rei, né? E aí eu falei, André, vamos lá no Conexão que a gente tem um tempo maior para a gente poder falar e contar com detalhes aí essa sua trajetória como escritor, né? Quer dizer, você publicou o primeiro livro, que foi o Veridilândia, o sonho... Como é que é? O sonho sobrevive. Sobrevive. Como é que foi isso? Quantos anos você tinha, André? Eu escrevi o livro com 11 anos e eu acabei publicando em 2012, mas eu ainda tinha 11 anos, foi no comecinho do ano, porque eu faço um aniversário no final, então... Você tinha 11 anos para 12. 11 anos. Agora, André, e aí, como é que foi isso? Como é que isso virou uma realidade? Você, da noite para o dia, começou a escrever, você tinha esse desejo, você foi estimulado por alguém? Conta pra gente, como é que foi isso? Bom, estímulo foi o que não faltou. Desde o começo, na cama, indo dormir, os meus pais sempre leram várias histórias para mim e música também sempre incentivaram, música de alta qualidade. E assim foi, teve uma época que eu me mudei para a Alemanha, os meus pais foram fazer pós-doutorado e eu fui junto. Lá eu tive diversas experiências e eu comecei, por causa dessas histórias, a querer contar o que eu imaginava, o que eu pensava. Então eu fazia desenhos na folha de papel e eu não sabia escrever. Então eu pedia para o meu pai escrever uma história, né? E depois eu grampeava as folhas de papel, ia na porta do meu quarto e saía vendendo para tudo quanto era visita. E daí eu voltei para o Brasil e aqui teve um dia que eu sempre tive um mundo que se chamava Andrelândia. Andrelândia, que era onde o meu mundo, onde tudo acontecia. E um dia eu estava andando e fui contar a história para o meu pai, e estava estudando com minha irmã, e ele falou assim, filho, coloca no papel. Eu fui lá no computador e comecei a digitar. E todo dia eu ia digitando um pouco, foi 2 meses, 3 meses, e no final acabou que deu um livro. Eu cheguei para os meus pais e falei, olha aqui o que eu escrevi. Quando eles viram, eles não tinham nem ideia de que ia se tornar um livro. E acabou se tornando o Veridilândia, o sonho sobrevive. Esse foi o primeiro e é uma aventura, na verdade, no mundo Andrelândia que virou Veridilândia. Virou Veridilândia. Bom, a história é meio engraçada. Na hora de publicar, eu falei, vai Andrelândia. Daí chegou minha mãe e meu pai e falaram, não, mas Andrelândia não é muito legal, porque só os Andrés vão poder ler. Então eu falei assim, então vamos procurar outro nome. A gente pesquisou os nomes possíveis
E eu encontrei a palavra veridiano, né, que significa florescer e vem do latim. Então eu falei, é a essência do livro, é florescer, é esperança. Então, Veridilândia. E aí, o que conta o Veridilândia? Quer dizer, como é que era esse mundo aí, André? Bom, Veridilândia é a história de um menino que se chama Peter. Ele tinha 13 anos e no aniversário dele, ele foi escolhido para ir para um mundo. Ele estava brincando de pega-pega, se escondeu no porão e daí de lá ele foi levado para esse mundo. Quando ele chega lá, ele descobre que ele vira o rei daquele mundo. E esse mundo, que é a Veridilândia, é constantemente ameaçado pelas trevas. E ele tem que arranjar uma solução para conseguir vencer dessas trevas. Mas Veridilândia era uma terra de paz, de harmonia, então não tinha exército. Então eles foram de planeta em planeta, de mundo em mundo, para tentar formar um exército do bem, para conseguir acabar com esse mal. E a história também tem personagens muito engraçados, como a Leitosa, como que ela derrete com o sol, ela tem que andar sempre com uma sombrinha. O Toquinho, que é um duende, tem a Veridiana, que faz o par com o Peter. Então é uma história uma aventura muito divertida. Para compor essas ideias e tal, todo esse raciocínio, você, o que te influenciou, o que te influencia, por exemplo, e principalmente nesse primeiro, você já tinha o hábito de ler ou ainda não? Como é que era a sua vida com relação a isso, para você ter essa composição de ideias? Nessa época, eu ainda não li a quantidade de livros que eu leio hoje, até por conta da questão de idade mesmo. Mas o que me influenciou bastante foram, além de filmes, foram essas histórias que os meus pais sempre leram para mim. Sim. Correto. Então isso fez com que você tivesse essa formação de ideias aí e tal, para criar esse contexto legal. E aí nós temos, na sequência, você fez o Veridilândia a serviço do Planeta Azul. Sim. E aí é a sequência do Veridilândia? É a sequência do Veridilândia, Os Sonhos Sobrevivem, é a serviço do Planeta Azul. E também é muito interessante, porque no final do primeiro livro, eles conseguem derrotar as trevas, e daí vem um segundo, porque não foi tudo derrotado, né? Tem os males do nosso mundo, do planeta Terra. Então, eles vêm até a Terra buscar mais escolhidos para ajudar a combater a poluição, a violência, e cada grupo vai para um continente. E de lá eles vão escolhendo mais gente para ajudar a resolver esses problemas, porque afinal das contas juntos somos mais fortes. E foi muito em cima assim um do outro? Você terminou um, já tinha o outro, a ideia já estava... Como é que foi isso? Eu terminei em 2011, eu lancei em 2012, em 2012 eu fiz esse, mas eu acabei não lançando e agora eu estou trabalhando no lançamento em versão digital do serviço. Quer dizer que então ele não foi publicado, o 2, ou foi? Ele tem um registro na Biblioteca Nacional, mas ele não foi efetivamente foi publicado. Publicado, tá. E vem cá, o primeiro foi ou não? O primeiro foi. E como é que é isso, né? Como é que vocês mesmos, seus pais que te patrocinaram, enfim, como é que vocês tiveram alguma parceria? Como é que é editar um livro hoje? É bem difícil. Aos 12 anos de idade. É bem difícil, porque você tem que correr atrás de tudo, por falta de incentivo, até mesmo do governo, das pessoas em geral. Mas eu recebi bastante ajuda de familiares e vaquinha online, que é o crowdfunding, que as pessoas compram o livro antes dele ficar pronto para que ele seja publicado. Que é inclusive o que eu estou fazendo no projeto Colocar no Papel, do Ancoradouro, que visa a publicação desses livros e as palestras em escola pública para incentivar esse hábito. Aliás, esse é um ponto que eu quero trazer aqui e discutir com você um pouco, porque você falou essa questão da falta de incentivo, né, principalmente das autoridades públicas. E a gente percebe, aliás, que há um discurso, né, que tem aí o conceito e a ideia de estimular a escrita, a leitura e tal, mas que na prática e efetivamente, quando você tem alguém que desenvolve essa arte e quer colocar isso em prática, encontra uma série de barreiras, de desafios, né? Enfim, acho que isso precisa melhorar muito. E como é que você hoje, você é aluno do Colégio Cristo Rei, você está com 16 anos, está cursando o
Segundo colegial. Segundo colegial. Como é que é isso para você? Você percebe assim mais jovens com essa vocação, com esse desejo de escrever, ou isso ainda está muito distante? Como é que é a relação sua com os amigos? Quer dizer, porque isso toma muito tempo seu? Como é que é? Bom, eu me surpreendo bastante com a quantidade de pessoas que estão começando a valorizar a leitura, inclusive a escrita. E estão realmente colocando a ideia delas no papel. Lá na minha escola eu tenho vários amigos que eles falam, eu estou escrevendo uma história também, é bem interessante isso, e eu não esperava. E é uma coisa que me deixa muito contente, porque significa que as pessoas não estão desistindo delas mesmas, elas estão acreditando em si. E qual que foi? Com relação a tempo, assim, como é que o tempo. Como é que é o tempo para estudar, para escrever, enfim, para ter a vida de um jovem de 16 anos normal? Bom, tudo depende... Normal é ótimo, né? Tipo, o cara é normal, escreve um livro, tá... Não, mas assim, você entendeu o que eu coloquei, né? Na verdade, sim, que tem uma vida comum, assim. Não, normalíssimo. Tudo depende de organização. Joga bola, jogo bola de final paquera, de semana, enfim. Eu faço tudo isso. Eu jogo futebol, eu jogo tênis, eu faço aula de música, eu me empenho para realizar as atividades da escola, saio com os meus amigos no final de semana e eu tenho uma vida como qualquer pessoa. E a questão do livro é mais organização. Quando eu rendo mais fazendo o livro? É nas férias, que eu tenho um tempo maior disponível. Mas mesmo durante as aulas, que foi quando eu fiz boa parte do Ancoradouro, eu falava, bom, hoje eu vou escrever 2 páginas. Daí eu escrevia. Ou quando se eu não estava inspirado, no outro dia eu escrevia o quanto eu conseguisse. E final de semana também, teve um poema aqui, por exemplo, que eu demorei 13 horas para fazer. Mas é tudo questão de organização mesmo, porque conseguir colocar a vida social é essencial, e a vida acadêmica também, porque são os 3 pilares da saúde, que é a saúde mental, a saúde física e a saúde social. Se você desequilibrar demais só para acadêmica, só para uma, daí a pirâmide acaba desequilibrando. E me diz, você às vezes muda aquilo que você escreveu? Como é que é isso? Você escreveu um capítulo ali, uma página, enfim, e aí você deixa ali, foi feita a missão do dia, né? Vamos imaginar assim. E aí você começa a refletir fora do seu local ali de escrita e tal, e você fala, poxa, não é isso. Tem isso? Acontece assim? Com certeza. E é muito engraçado, porque a gente escreve na hora achando que está fazendo melhor. Quando lê aquilo de novo, olha e fala, não é assim. Inclusive por interferência de leitura de outros escritores ou até da sua vivência e cabeça que acaba mudando. E por isso que os escritores, eles devem sim reler as suas obras, mas não muito, porque toda vez que você relê ela, vai ter alguma coisinha para mudar. Mas eu acho muito importante essa questão de rever os conceitos que você colocou e pegar outras influências. E vai ajudar a enriquecer a obra, né? Agora, você quando começa um livro, você já sabe o fim ou não? Não. O fim, normalmente, eu descubro na última página do livro. Porque eu vou desenvolvendo a história, daí eu falo, não, eu vou pegar esse rumo, eu vou pegar tal rumo. E no final não é nenhum desses rumos, é o terceiro rumo. Esse livro, por exemplo, eu decidi o final da história nas últimas 2 linhas. Que coisa interessante. Bom, aliás, a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais sobre o Ancoradouro, que vai ser lançado no próximo dia 21, e por isso que o André está aqui contando um pouco da trajetória dele para a gente. A gente vai para o intervalo rapidinho e na sequência tem mais aqui o André Francischetti com a gente no Conexão. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações. Trincas e rachaduras é com a Lapa Reforço de Fundações. Anote o telefone 3304-0334. É o fim das trincas e rachaduras, atendendo não só Marília, como toda a região. Um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência com mais aqui no Conexão de hoje, falando aqui sobre literatura. Até já.